com essas medidas restritivas e de isolamento social, como a gente acaba de ver aqui na carta. Mais cedo, o presidente Bolsonaro participou de uma reunião com governadores, dessa vez do Sudeste, e entrou ali, teve uma discussão especificamente com o governador de São Paulo, João Dória. João Dória lamentou o pronunciamento do presidente ontem e o presidente Bolsonaro disse que Dória usou o nome dele para ser eleito e depois virou as costas. Verdade. Vamos dar uma olhada, então, nessa discussão durante a reunião de hoje por videoconferência. Presidente Bolsonaro, eu inicio a condição de cidadão, de brasileiro, lamentando o seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros. E em respeito, como já mencionei também, ao Você respeita o poder político, você é guloso. Bandido. Tem que ser um mandatário para comandar. Covarde. Você usou o presidente, está atirando pelas costas, ele vai te pegar de frente. Ele é militar, rapaz. Quem pula de paraquedas não tem medo de morrer, não tem medo de matar. E pula em qualquer condição. Vento, chuva, inimigo embaixo. Desce atirando, matando, bate no chão, mata quem está em volta, cumpre a missão em volta. Com o menor número de baixo possível. Essa é uma boa operação militar, rapaz. Mete o ferro, Bolsonaro. Covarde. Faz o que eu te falei. Pega agora, manda verba para cada estado, proporcional à população e manda os governadores pesquisar quem está precisando, montar o banco de dados, via Secretaria da Fazenda, fiscaliza com a Receita Federal. Mourão entrou no circuito e tentou justificar a posição do presidente Jair Bolsonaro, que vem contrariando as orientações do próprio Ministério da Saúde. Falta para a repórter Isabela Camargo, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Isa, boa noite. Mourão diz ali que a posição do governo é sim pelo isolamento. E que esta posição é única, Marcelo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Ainda segundo É sua posição, é a posição de quem? Jair Bolsonaro não se expressou bem, mas a primeira preocupação do governo seria, de fato, com a saúde das pessoas e depois com a economia. O que o vice-presidente não explicou é qual o tipo de isolamento que o governo está defendendo, o que ele acredita que deve acontecer. Por quê? Até hoje, o que nós vimos foi o Ministério da Saúde, por exemplo, defender todos os dias o isolamento social como a arma mais eficaz para evitar o contágio. E o presidente Jair Bolsonaro, como nós acabamos de ouvir, na verdade defende uma flexibilização. Ele acha que alguns serviços precisam funcionar, precisam ser abertos por conta da economia e que, portanto, não deve ser essa arma, paralisar tudo por conta da possibilidade do contágio do coronavírus. Nós separamos um trecho, portanto, da entrevista que foi concedida pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que hoje participou de uma reunião para discutir o Conselho da Amazônia e deu essa declaração na saída para os jornalistas, portanto, defendendo que, na verdade, o presidente não se expressou bem e que o isolamento social é, sim, a bandeira do governo. Vamos ver. A posição do nosso governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. Está sendo discutido ontem, o presidente buscou colocar, pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cresce e o país praticamente cai numa anomia, nós podemos correr o risco de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Vamos falar com a Eliane Cantanhede sobre isso em Brasília. Eliane, o que a gente esperava nesse momento, o que a gente espera é uma união. Estados, municípios, governo federal, todo mundo junto. Vai virar uma crise política. Olha, é inacreditável, né, Marcelo? Aliás, a gente vive dizendo tudo tem sido muito inacreditável. Mas eu tenho um bastidor interessante porque ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com principais assessores, inclusive com generais
ali que trabalham dentro do Palácio do Planalto. Generais que ensinam ele, entendeu? Nessa reunião, A arte da guerra, imagina a arte da guerra para os generais na mão, hein? Né, Tarcísio? Mas seria nessa Eita, linha porra, do equilíbrio, da serenidade, da união. Só que depois... Paulo Guedes aprendeu a arte da guerra Bolsonaro se reuniu lá com o próprio filho, o 02. em Raba, general Paulo Guedes. E com aquela turma do gabinete Bolsonaro e e capitão Tarcísio, dois capitães da mão. Os generais e assessores E Tarcísio completou no IME, né, Tarcísio? Estranharam quando viram o resultado final do pronunciamento. O presidente não deu a menor bola ao que tinha sido combinado e tinha mudado tudo. Hoje, de novo, depois que deu a confusão toda, esses mesmos assessores, os generais, tentaram dizer para o presidente: olha, na reunião com os governadores, os ânimos estarão exaltados, então não entra na questão política, fica especificamente na questão de saúde, do coronavírus e das medidas que têm que ser tomadas, inclusive na economia. Não deu outra. O Dória, na hora de falar, o governador de São Paulo, João Dória, ele tentou, fez algumas críticas, disse que não ia aceitar que o governo federal bloqueasse respiradores, etc., de São Paulo. E o presidente, quando foi responder, não respondeu nada de saúde, nada de coronavírus, nada de economia. Foi falar da eleição de 2018, da eleição de 2022, politizou a reunião. Ou seja, os generais e os assessores não estão tendo como convencer o presidente. Ele só faz o que dá na cabeça. Isso criou, evidentemente, uma grande confusão. Os governadores que já vinham se unindo agora estão mais unidos do que nunca, além de notas separadas, Nordeste, Sudeste, etc. Há essa manifestação conjunta dos governadores e segue na linha de tentar pedir união, serenidade, trabalho junto. Agora, o mais importante de tudo foi a perda prática, objetiva do Bolsonaro hoje. Foi a perda do apoio do governador de Goiás, o Ronaldo. O governador de Goiás vai para casa do cacete. Foi inclusive uma opção. É bandido desde o passado, eu conheço a sua história, meu amigo. 18. Te conheço lá de trás. Quem traiu uma vez, traz duas, traz três, é traidor. E estava junto com o Bolsonaro porque era o espião amigo, bandido. Pula fora da canoa, traidor. Desde o dia 15, quando teve a manifestação. O Ronaldo Caiado é médico. Safado. E ele foi para as ruas enquanto o Bolsonaro. Você é médico, fazendeiro e rico, bandido. Você vive do poder, você não vive do seu trabalho não, seu bandido. Te conheço do passado, rapaz. Arena e MDB, lembra? Corno. A perda do Ronaldo Caiado é uma perda no DEM, é uma perda entre os governadores. O DEM que se foda. Nacional também. Isso vai fechando uma posição do DEM, que é um partido importante, tem a presidência do Senado. O DEM vai pra vala contra o Bolsonaro. Se Deus quiser. Sadio, já chamo você, deixa eu só atualizar umas notícias que estão chegando aqui. Primeiro, por favor, Cecília Fresh, com as informações pra gente aqui no estúdio comigo. E aí, Cecília, um passinho mais pra frente, por favor. Aí, Boa noite, Marcelo. Eu fiquei conhecida como Cavaleira do Apocalipse e vou trazer 3 notícias boas. Vocês fazem parte do Apocalipse, são Satanás. 7 impressoras 3D para o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil para ajudar na produção de máscaras de proteção para o combate ao coronavírus. Tira isso daí que ele é traidor, viu? Outra notícia é Marinha. Itaú, Unibanco e Bradesco Santander. Itaú, Unibanco, militar Bradesco, traidor. Santander vão junto 5 milhões de testes rápidos para a Covid-19, isso, claro, levando em conta a solicitação do Ministério da Saúde e o que estiver disponível no mercado para que isso seja feito. E o Flamengo encaminhou um ofício ao governo do estado do Rio com resposta positiva para a utilização ali do complexo do Maracanã para ajudar no tratamento de pessoas que tenham Covid-19. Seriam usados dentro do estádio do Maracanã algumas salas e camarotes, além do gramado e o Maracanãzinho, que pode ser muito bacana, caso seja necessário. Obrigado, Cecília. Obrigada. Volte sempre. Vamos dar um pulinho então agora falar com o André Sadi. André, retomando o que a gente estava falando com a Eliane, a gente viu ali o ministro Mandetta hoje numa posição bastante delicada, vamos dizer assim. Depois do pronunciamento de ontem, delicada, não é competente. Hoje ali fazer um meio do caminho, né? É ministro para resolver problema.
Marcelo, boa noite para você, boa noite a todos. Já peço desculpa aqui porque a minha internet está um pouco oscilante, passei o dia aqui no ar. Trabalha com internet boa, via satélite. Mas eu diria para você. Pega seu patrão para pagar internet boa, via satélite. Igual o SMI tem. Se comunica no meio da floresta, né, Moral? No blog, no G1, eu já dizia que ele estava dizendo aos assessores que não cogitava deixar o cargo, que ele não pensava em entregar o cargo, lembrando que o ministro Mandetta, assim como o Ronaldo Caiado, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, e o presidente, se quiser te mandar embora, te manda também. Então, é direito dele. Você é funcionário dele. Bolsonaro, uma grande expectativa no DEM. Ou você acerta o pepino ou você se fode, cara. Seria a reação do Mandetta ao pronunciamento do presidente, que fez um elogio muito rápido, muito curto ali, a atuação do Ministério da Saúde, e em seguida praticamente desautorizou o trabalho e o discurso dos técnicos do Ministério da Saúde até aqui, inclusive das autoridades de saúde da OMS, todo mundo dizendo para ficar em casa, e o presidente com essa proposta de isolamento vertical que... Estou em casa até agora, mas daqui a pouco eu vou descer, vou para dar mama, tomar uma Heineken, lá vou ficar bravo, viu? Marcelo, tudo para te dizer que o ministro Mandetta, ele até aqui tem recebido esses elogios, tem sido muito festejado do ponto de vista do trabalho dele, porque ele tem mantido uma postura técnica. Hoje, quando ele foi prestar coletiva após o pronunciamento, ontem ele não quis se manifestar, não teve nenhuma posição do Ministério da Saúde, ele na coletiva, ele teve que dar uma modulada no discurso dele, dizer que tem alguns exageros na quarentena, ele não recuou da quarentena, mas ele disse que há alguns exageros, que ela precisa ser discutida, foi de uma forma muito rápida, uma coisa assim, e aí, de uma certa forma, ele acenou para o presidente Bolsonaro. Por que isso é importante para o nosso assinante? Porque neste governo, para você sobreviver politicamente, você precisa concordar politicamente ou de forma ideológica. Ou concorda, vai embora. O presidente é ele é o comandante, foda-se. Radical. Principalmente radical é uma porra, é ordem direta expressa, é militar. Sendo fritado, hierarquia, ordem e disciplina. Uma especulação de que o ministro pode cair, você pode ver, o ministro... Caiu. Começa a dizer, começa a concordar na mesma se não quiser cair, dos seus principais auxiliares, segue sobre a hierarquia. Teoria, sobre aquela não seguindo a hierarquia, pede baixo e sai do quartel, vai embora. Eles têm. Não à toa esse pronunciamento de ontem do presidente Bolsonaro foi um aceno também a essa ala mais radical, como disse a Miranda. Também tinha essa apuração desde cedo. O presidente fez um discurso que eles chamam de discurso na linha do que defende ali o chamado gabinete do ódio, e a ala militar queria um discurso do ódio mesmo, a guerra tem que ter ódio, se não tiver ódio não ganha a guerra. Aconteceu, a gente viu que os governadores... O ódio, a ira, a força, a coragem, a determinação, a hierarquia, a disciplina, e missão dada é missão cumprida, foda-se, racha, e enquanto isso, a gente acompanhou essa recepção do presidente ao Dória. O Dória também lamentou ali o pronunciamento, em seguida o presidente... Lamentou, Dória? Você é bandido. Lembrando aqui para você usou o presidente, se elegeu e agora está cagando no prato que comeu. Traidor. Tá fudido. Você deve estar se perguntando, a Andréa faz parte do grupo de risco, por que ela está em casa? A Andréa estava de férias, numa viagem internacional, cumpre em quarentena como todo brasileiro que chega. Por isso que a Andréa também vai passar uns dias entrando de casa. Vamos dar um pulinho em São Paulo, falar com a Elizabeth Pacheco, que ela também tem informações pra gente sobre o que está acontecendo lá em São Paulo. Esperando. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite para a nossa família em pauta. Notícias que eu trago é sobre criação de leitos no estado de São Paulo. Hoje foi a vez de Santos. Não faz nada com obrigação, governador. São Paulo anunciou que vai criar pelo menos 470 leitos. Problema desses, seu, 390 de enfermaria e 70 já de UTI. E 15 desses de UTI já estão prontos para o uso, viu? Atualmente, Santos conta com 273 leitos de UTI. Mogi das Cruzes, na região metropolitana, Grande São Paulo, vai fazer um hospital de campanha com pelo menos 160 leitos, mas todos de enfermaria. Mas com isso, desafoga os hospitais ali da região e a expectativa da Secretaria Municipal é que se amplie, sim, os leitos de UTI dos atuais 69 hoje em toda a cidade para 130. Ali na mesma região ainda, só para terminar, Marcelo, Suzano
diz que vai criar 70 leitos, mas só de observação, os primeiros pacientes que chegam. E por isso pede ajuda do governo do estado para ampliar para 90 leitos as internações mais urgentes, Marcelo. Obrigado, Beth. Qualquer coisa, chama a gente de novo. Até já. Olha, os economistas ouvidos pela Globo News concordam em dizer que, para vencer os efeitos econômicos da crise do coronavírus, é preciso garantir renda, tanto para as empresas que dão emprego para milhares de pessoas, quanto para os trabalhadores que não têm emprego fixo. Em vez de perder tempo com esse tipo de sei lá, retórica que revela ignorância sobre tudo, o que o governo deveria estar fazendo agora é articulando o pacote a ser dado de assistência à população. Passa para os governadores e manda eles distribuírem. Passa proporcionalmente à população e manda eles distribuir e fazer o projeto, pegar a Secretaria da Fazenda, fiscalizado pela Receita Federal e pela Polícia Federal. Quem pisar na bola, cana. Nós temos inúmeros cadastros. Quem tem língua grande sabe fazer, então faz. Bolsonaro fica sentado na poltrona, você mandando a turma trabalhar. E pega os dados, Receita Federal, Polícia Federal, só monitorando, medindo, avaliando. Pisou na bola, cadeia. Para assegurar uma renda mínima durante um período aí, 3, 4 Vocês sabem fazer reunião escondida, né? Então vão trabalhar às claras. O governo federal tem que agir e agir como se estivesse numa guerra. Há um espaço, uma linha de crédito que seja bancada pela sociedade, ou seja, pelo governo. Quem vai pagar a conta é a sociedade, não tem dúvida. Imposto, aumenta imposto depois. Imposto do coronavírus. Aí bota a sociedade para pagar a conta. Se você fosse bom, você tinha resolvido o problema da nação. Viu? Seu cara de pau, cara de tacho. Seria uma linha mais flexível, possivelmente, provavelmente ela daria algum prejuízo, mas esse é o tipo de prejuízo que, na verdade, é um lucro. O benefício econômico e social seria enorme. Vamos salvar as vidas, vamos garantir renda para a população. Não é de garante com o seu dinheiro. Precisamos parar. A gente, ao mesmo tempo, vai ter que garantir que pessoas continuem a receber renda, a gente vai ter que garantir... Receber? Manda os governadores distribuir a renda, os linguarudos. Para aguentar 3, 4... Economista, bicho é desgraça, só fala do macro. Esquece do micro. Engenheiro, não, engenheiro faz conta, usa estatística, usa matemática. Deve votar ainda hoje os recursos para os trabalhadores. Por isso que os melhores economistas são engenheiros. Vai estudar engenharia, matemática e física. Há um compromisso da área técnica do governo de apresentar entre hoje e amanhã uma traidor, menino de recado, vai dar seu recado agora. Você vai coordenar a distribuição de dinheiro com a lei que você fizer. Entendeu? Passa a grana para os governadores e manda distribuir, você tá junto. Você é o comandante. Você vai ser o gerente. E em cima você tem a diretoria, ó, para te fuder. Que nós já estamos trabalhando para ter um valor melhor que os R$200 propostos pelo governo, que é um valor muito pequeno. Pequeno, aumenta, corta do Congresso e bota do seu bolso. Corta seu salário em primeiro lugar, rapaz. Nos próximos 3 meses. Bom, na economia eu sempre acabo pedindo ajuda para a nossa Mônica, porque o Fundo Monetário Internacional recomenda que os países... Não precisamos de dinheiro de Fundo Monetário Internacional, não. Nós somos independentes, temos uma reserva externa muito boa. Chegou a hora que o fundo não manda mais no Brasil. Mandava nos governos passados, Fernando Henrique, né? Claro, essa é uma receita que é praticamente consensual. A gente vem vendo essas últimas semanas, desde que a epidemia tomou esse aspecto mais grave, os bancos centrais, os ministérios de finanças, de economia, lançarem pacotes gigantescos de gastos que vão ser resolvidos, vão ser pagos, vão ser equacionados lá no final da pandemia, e gastos feitos ou com emissão de dinheiro ou com emissão de dívida, que é o que se espera que aconteça aqui. Há cálculos de que esse pacote, todas as demandas que tem, seja para ajudar o setor que for, vai custar entre 600 e 700 dívida pública no futuro se paga cortando despesa ou aumentando imposto.
Dívida tem que ser paga, porque ela é pública. Vai pegar nos meios públicos, jogar para cima e distribuir o que você não tem. É a receita para recuperar essas economias. Do contrário, nós teremos o caos, sim, que é o caos anunciado pelo presidente. Eu gosto de você ainda gosto de você. Tudo parado e nenhuma solução econômica vier. Então, temos aí esse projeto de dar um voucher para toda aquela parcela bonito nome, informal, que está no mercado informal, bonito nome. Soma aí mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. É uma ajuda pequena, uma ajuda que era de R$200, o Congresso quer passar para R$300. Tem a outra que é importante, que é arrumar aquela medida provisória que foi feita no domingo, que suspende os contratos de trabalho, mas não prevê como que os trabalhadores vão receber o salário. Espera-se que esses trabalhadores recebam... Pede ao governador de cada estado da reunião de hoje, mas até agora não eles vão resolver, fiscalizado pela Receita Federal e pela Polícia Federal. Pacotes anunciados de gastos de auxílio aos estados, auxílio aos municípios. Eu conversei com diversos economistas hoje, todos eles concordam que é assim que tem que se enfrentar essa epidemia, e todos estão estranhando muito a demora com que o Ministério da Economia, os seus técnicos, estão... Paulo Guedes, desce a ripa, cara. Passa para os governadores distribuir proporcionalmente. Acha um índice aí, ou a quantidade de doença, a quantidade de infectados, ou pela população per capita, entendeu? Acha um índice e manda bala. Assim também as medidas econômicas têm que ser fiscaliza. Polícia Federal, Ministério da Economia e Receita Federal. Não padeçam tanto, para que elas tenham algum tipo de renda e para que as empresas... Joga o STF para ser o detector dos roubos. A pandemia vai acabar. Ela não pode deixar de falar. Não detectando DPF, detectando, enquadra o STF também por omissão. A crise, a dificuldade por esse período todo já está precificado. Não há como fugir. E todos os economistas dizem a mesma coisa, baseado nos estudos feitos pelos economista fala muita merda, viu? Governantes. O custo de não fazer nada. Estou cansado de economista. Delfim Neto. Só na teoria são muito bons. Agora na prática não gosto de trabalhar. E adoecerem é um custo econômico também. Então, o vírus entrou nas nossas vidas, entrou no nosso planeta, entrou nos nossos países e não há muita solução. A solução é gastar. Gastar com inteligência, gastar com foco, gastar não, paciência, investir. Não existe troca a palavra, fica mais fiscal, isso acabou. Elegante economicamente. Com que eu conversei disse que identifica talvez uma dificuldade quase que acadêmica ali na resistência do Ministério da Economia a baixar as medidas rapidamente, práticas, e que tem a dificuldade de serem operacionalizadas. Eles são liberais formados da maneira mais clássica pelo Milton Friedman na Universidade de Chicago. E agora eles têm de fazer um pacote e ações completamente diferentes. A moda do economista Keynes, aquele que salvou o mundo ali depois da depressão. Então, será que eles têm a tecnologia, será que eles têm a experiência política, econômica, da máquina pública para fazer um programa como esse? É isso que está em discussão entre os principais economistas do Brasil, Marcelo. André e Sandra, a economia está pegando fogo, já chamo vocês, por favor, me perdoem por deixar vocês esperando um pouco mais aí. Eliane Cantanhede, vamos falar um pouquinho de economia. A gente viu várias medidas sendo anunciadas pelo governo nos últimos dias, né? O presidente baixando o tom, mas aí ontem à noite ele veio, fala tudo aquilo que falou e aí parece que vai no sentido contrário. Pois é, Marcelo, aqui, né, eu comecei o programa falando o seguinte, por que o presidente Bolsonaro estica tanta corda? Aqui é o seguinte, há uma avaliação, inclusive de setores militares, de que o presidente fez aquele pronunciamento ontem, porque ele sabe que vem a recessão, enfim... É claro, agora se descobriu, eu já tinha analisado isso. E que ele já está lá na frente. Vocês estão na rabada da crise, ele já está no final da crise. Ele precisa jogar... É militar, né? Arte da guerra, né, gente? Preocupado com a reeleição em 2022. Mas hoje, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que a gente acabou de ouvir, ele deu uma outra versão muito importante, que é um viés econômico. O Rodrigo Maia falou o seguinte, a pressão
para acabar com a quarentena, isolamento social. Abriu o bico, etc., né? Dos empresários. vem de quem aplicou dinheiro em bolsa. É, o pessoal claro. tá pegando, Capitalista não tem mais não, ele quer retorno. O Ibovespa ia chegar a 180 mil pontos e o que acontece? Vem aí o coronavírus, as bolsas vão e esfarelam, derretem. Então as pessoas que estavam apostando perderam muito. O que o Rodrigo Maia pondera? Eles entraram numa posição de risco. Bolsa é risco. Você entra para ganhar e você pode perder, né? E você não pode transferir essa perda exatamente na área de saúde, prejudicando, flexibilizando ou criando um isolamento vertical. Porque, como também disse a Mônica, se você tem você abre o isolamento e vai ter. Me desculpa, eu vou tomar um banho agora, enquanto me deixa gravando aqui, tá bom? Vou fazer minha asepsia para descer lá, para não infectar ninguém lá na Mama, porque tem 3 velhos lá. Eu, Geraldo advogado, e o Gaúcho, dono lá, e a mulher dele também, que é meio velha. Então, atenção, o presidente teve um viés político e um viés para atender rentista. Obrigado, Eliane. O pacote trilionário que deve salvar a economia dos Estados Unidos está prestes a ser aprovado no Congresso americano. O presidente Donald Trump está ansioso para colocar esse plano em prática. Eu encorajo a casa a mandar documento para minha mesa para que assine esta demora, pois quero assisti-lo imediatamente. Quero distribuir dinheiro e os republicanos não querem deixar. Os democratas. Eu sou republicano e quero distribuir. Os democratas votam contra. É igual aqui. A oposição petista, 64 federais, se der 10 mil reais para cada brasileiro, vão votar contra. A oposição democrata e o governo. Exatamente essa briga aí que a Mônica estava falando, entre o liberalismo e o Keynes. Né? As grandes empresas acabaram ficando, que tem mais de 500 funcionários, acabaram ficando com a maior fatia desse bolo de 2 trilhões de dólares, vão ficar com 500 bilhões de dólares, 1/4 do total, e elas representam realmente metade do setor privado do país. Essa é a justificativa dos republicanos para que elas fiquem com a maior parte. Mas tem 2 contrapartidas aí que estão incluídas conseguiram ser incluídas pelos democratas. Uma é que quem aceitar o dinheiro dessa ajuda não vai poder recomprar suas ações durante 1 ano para evitar que eles lucrem comprando na baixa e depois revendam na alta. E 2, quem continuar a pagar os funcionários durante a crise pode ter a dívida perdoada lá na frente. Além disso, nenhuma empresa da família Trump ou de qualquer congressista vai ter acesso a esse dinheiro, ou seja, eles não puderam agir em causa própria. As companhias aéreas, por exemplo, vão ficar com 50 bilhões de dólares. E aí o que acontece? Daí como é que continua a repartição desse bolo? As pequenas empresas e médias, que respondem por 1/4 de todo o setor privado americano, vão ficar com 350 bilhões em empréstimos, 150 bilhões de dólares vão direto para o combate à pandemia, vão ser entregues aos hospitais para a compra de equipamentos. Estados e municípios vão dividir um outro bolo de 150 bilhões. Depois, agora, na entrevista, o Steve Mnuchin, secretário do Tesouro, falou em 150 bilhões também para uma área de reserva para emergência, de resposta à emergência e insumos hospitalares. E aí o resto é a parte social. O que vai ter dentro desse bolo da parte social? Vai ter uma ampliação do seguro-desemprego para 10 meses e não de 6, que é hoje como é que o acesso que o trabalhador tem, um aumento no valor de $600 por semana para os trabalhadores. Todas as famílias que recebem até $6.500 por mês, que é a renda média do trabalhador daqui, vai receber um cheque único de $1.200, que dá R$6.000, é um bom dinheiro, mais $500 por filho. É um bom dinheiro, mas depende também do estado onde a pessoa vive. Agora, muitos economistas consideram que, apesar de ser a maior pacote da história, como eu dizia na abertura do programa, ainda é cedo para saber se vai cobrir todo esse período de inatividade que a economia está passando nesse momento. Se a gente comparar com os pacotes de estímulo logo depois da recessão, o de 2008 foi de 700 bilhões, 2009 foi de 800, que é somados dá $1,5 trilhão. E aí, o que era? Para estimular a economia. Na verdade, agora não é nem para estimular a economia, é para tampar um buraco. Então, o que vai acontecer depois com a economia? Ninguém sabe, vai precisar de mais dinheiro? Provavelmente. E ainda tem mais. Depois desses 2 pacotes de $1,5 trilhão,
aumentou a desigualdade aqui nos Estados Unidos. Será que o que vai acontecer depois dessa crise atual? É uma pergunta que todo mundo se faz no mundo inteiro. E, André, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, também preocupa muito, né? O Rio de Janeiro é um estado que enfrenta uma grave crise financeira. A gente sabe que, com a queda disso tudo na economia, os royalties do petróleo também são menores. Então, meu amigo, a situação do Rio não é fácil também. Do Rio, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, o que não falta no Brasil hoje é estado quebrado. Eu adorei ver aqui no lettering da Globo News, essa manchete que vem embaixo, agora há pouco, a informação de que o FMI apoia o endividamento público sem nenhuma restrição. É algo que eu nunca Não precisamos de FMI, nós temos reserva externa. Tipo de recomendação do Fundo Monetário. Já tomei banho, gente. Estou atrás do vídeo aqui. Estou na locução. É eu e Boechat. São dois. Ele foi e eu fiquei, representando ele. Todo ministro da Fazenda, minimamente bem intencionado. Estou no meu estúdio aqui. Meu sonho era ter um editor aqui, do meu lado do computador editando. Não dá para buscar novas soluções. E com equipamentos, com a minha T7i, que vai chegar em breve, se Deus quiser. De inovação. A gente está falando da necessidade de ter no núcleo. E agora você correspondente da CNN, que com ela eu vou ter oportunidade de ir para a guerra, lá fazer um. E isso vale ouro hoje. Né? A gente precisa de pessoas fazer um que trabalho, não chegando na cabeça, viu? Conhecimento, mas tenham coragem de ousar. Porque é essa moeda que vale ouro para a gente descortinar um horizonte que a gente sabe que vai ser difícil com menos turbulência. Já começaram a olhar para frente, né? Graças a Deus. Eu estava aqui olhando até, Marcelo, estava resgatando. Cuidado com a sua boca, hein? Eu ainda gosto de você. Porque você tem na expectativa da equipe econômica, eles tiveram que mudar o discurso, né? O primeiro discurso quando começou o combate. A gente está com um probleminha no seu sinal, aí você falou que a sua internet já está cansada, a gente vai reconectar e daqui a pouco já fala com você sobre a questão da economia. Deixa eu dar um pulinho por aqui. O governo da Argentina sabe que a pandemia, claro, vai agravar ainda mais a crise econômica por lá. E aí ameaçou punir quem não... Vamos ajudar a Argentina. Pauta para o nosso... Compra aqui e compramos lá. O presidente Alberto Fernandes reforçou o pedido para que os argentinos fiquem... Empregabilidade, renda e imposto. Pois é, Marcelo, boa noite a todos. O presidente Fernandes declarou hoje que as autoridades continuarão aplicando rigor com as pessoas que não acatem as normas de isolamento. Ele disse a seguinte frase, abre aspas, as pessoas que não entenderem terão seus carros confiscados. São uns inconscientes, fecha aspas. Ele também por isso que a China deu certo. Que não entendem. Que lá é comunismo. Quem sair da rua vai ser fuzilado secretamente e a família ainda dá bala. Todo mundo respeitou a ordem e acabou o coronavírus. Agora vai todo mundo trabalhar muito. Dos entrevistados consideram que o isolamento social é a forma mais eficaz de combater o coronavírus. Os principais controles aplicam-se na área da Grande Buenos Aires, municípios nos quais aglomera-se 33% da população de todo o país. Alguns prefeitos, até por conta própria, decidiram blindar seus municípios, bloqueando estradas e avenidas de acesso com grades e até descarregando caminhões cheios de toneladas de terra, Marcelo. Na província de San Luís, que está na área central da Argentina, por decreto do governador Rodrigo Sá, as pessoas só poderão circular de acordo com os números finais do DNI, o equivalente ao RG, sejam par ou ímpar. Um dia podem sair os números que terminam em par, no outro dia os números terminados em ímpar. E só uma pessoa por família pode sair para comprar alimentos e medicamentos. E de forma simultânea ao combate ao Covid-19, o governo está tomando medidas para tentar suavizar o impacto da pandemia na economia argentina, que já está abalada por uma recessão intermitente que vem desde 2009 e que está o país por um fio de cair de novo no calote da dívida. O presidente confirmou que enviará um projeto de lei ao Congresso para congelar os aluguéis e as parcelas dos créditos hipotecários por 180 dias, isso a modo de paliativo. O projeto também proibirá os despejos dos moradores e proibirá o leilão de suas casas, pelo menos temporariamente. Além disso, o governo já proibiu por decreto os cortes de serviços por 180 dias de energia elétrica, água, gás, internet, por atrasos nos pagamentos. E em várias províncias, Marcelo, os juízes anunciaram que estão dispostos a reduzir
seus salários para colaborar com o esforço nacional. Aí isso aí, judiciário da Argentina. Quero ver os brasileiros, os juízes aí que ganham horrores, os promotores, né, gente? Quero ver o Brasil, poder judiciário fazendo a parte dele. O Mendonça de Barros, que é consultor de empresa, ele está muito próximo às dificuldades que as empresas têm o tempo todo. E ele me disse que na economia também é sempre bom ressaltar que alguns setores, como por exemplo o de serviços turísticos, o que foi perdido, está perdido, não tem mais como recuperar. Outros setores param agora, mas dali a pouco se recuperam igualmente. Por exemplo, um setor de serviços de manutenção, de máquinas, de indústria. Daqui a pouco ele está funcionando também. Então esse é um setor que precisa de ajuda. Agora, ele disse que há outros setores que vão até crescer bastante durante essa crise. Citou o setor financeiro, citou o setor de saúde, com a fabricação, a produção, a venda, o transporte de todos esses insumos que são tão necessários e de pessoas que vão trabalhar nessas ampliações de hospitais e da indústria farmacêutica também, evidentemente. Mas ele disse que o setor agropecuário vai ter um ano excelente, com possibilidade de aumento de safra e de aumento de exportação, o que já foi registrado. Ele disse que foi informado de que o tráfego de caminhões pelas estradas brasileiras já registrou um aumento de 4% no mês de março em relação ao mês de fevereiro. Portanto, está havendo sim uma economia que acontece e que sai dos seus postos de produção e chegam até o porto para exportar ou até que por posições de consumo. Então, não é que estamos com várias coisas paradas, mas não significa um país completamente paralisado. Há coisas funcionando e que vão compensando aqui e ali uma parte das perdas tão evidentes como a do comércio e a das pequenas e médias empresas, que provavelmente são as que mais vão sofrer. Pegando o seu gancho, fazendo uma observação rapidinho, Mônica, você sabe que nas redes sociais 2 pessoas me chamaram a atenção para o trabalho dos caminhoneiros. Eles falam assim, tem tanta gente trabalhando, mas não vamos esquecer dos caminhoneiros que estão com dificuldade em abastecer o caminhão, de comer na estrada. Então, é uma categoria que também está precisando de uma atenção nesse momento. Então, fica a nossa solidariedade, os caminhoneiros guerreiros que também estão aí trabalhando enquanto... Mas que se organiza. Por favor, pode falar, Mônica. Não, eu ia dizer que eles se organizam também muito rapidamente. Eles fazem... Desculpa, que a comunicação está diferente do normal. Vou descer agora, hein? Coronavírus, hein, cara? Cuidado, hein, bicho? Conseguem se organizar muito depressa para os belíssima coronavírus, para a alimentação da estrada. É interessante porque é um trabalho que funciona meio em rede e que tem soluções que vêm de dentro da própria categoria. Não tem que pedir desculpa, a comunicação está um pouquinho diferente, porque é via internet, eles estão em casa, porque cada um tem o seu motivo lá, porque a gente está colaborando e seguro e responsável com a informação sobre o coronavírus. Vamos voltar para a Andréia, que tinha dado um probleminha na conexão dela. Continue o seu raciocínio, Andréia, sobre a economia, por favor. Vamos ver se dá agora, Marcelo. O presidente Bolsonaro ele tem alguns pilares. Ele não tenta falar que não tem a ver com a eleição, como eu disse aqui no comecinho, porque tudo pensando naquilo. Você não é menina, né, menina? É minha menininha. Eu gosto de você, sua filha da puta. Ali entregue ao ministro Moro. E tem a questão da você é inteligente, eu gosto de pessoas inteligentes. Da pandemia do coronavírus, sabida. Toda a discussão era em relação às reformas. Trabalha bem, passar da reforma da Previdência, esse ano a reforma tributária, a reforma administrativa. Esse assunto ele está paralisado por óbvio. Então a equipe econômica também precisou fazer um ajuste. No primeiro momento não tinha feito, depois foi obrigado a fazer por conta das circunstâncias. Como a Mônica falou, não tem discussão de equilíbrio fiscal, vai ter que gastar e vai ter em relação à discussão no Congresso Nacional. O próprio Congresso Nacional não tem essa discussão mais, Marcelo. Eu não sei se você está conseguindo me ouvir muito, porque está travando a minha conexão aí. Bem um pouco diferente aqui. Mas vou tentar finalizar. O próprio Congresso não tem essa discussão de reformas mais. A gente viu o Rodrigo Maia falando. Aqui a prioridade é discutir as pautas para o combate ao coronavírus. Então, você tem toda uma mudança também na pauta econômica, que é um alicerce, é um pilar para a plataforma eleitoral do próprio governo Bolsonaro. Travou um pouquinho, mas a gente entendeu a mensagem, Andréia. Olha, outros planos econômicos de emergência foram muito importantes para reerguer a economia mundial depois de grandes crises, como a Grande Depressão e também Segunda Guerra Mundial.
Quero ouvir a Sandra que vai fazer esse raciocínio para a gente. Por favor, Sandra. Os dois planos basicamente são o New Deal e o Plano Marshall, né? O New Deal foi uma combinação de programas implantados pelo presidente FDR, né? O Franklin Roosevelt, que é muito respeitado até hoje aqui, para recuperar a economia americana depois da Grande Depressão de 1929. E era baseado em 3 R's. R de relief, né? O alívio, em português, para os desempregados, recuperação da economia e reforma do sistema financeiro para impedir novas recessões. E começou com 2 coisas curiosas, uma que a gente conhece bem, que é feriado bancário forçado. Na época foi de 4 dias para ninguém sacar dinheiro, né? Quem lembra do plano Collor. E o fim da lei seca, que estava em vigor desde os anos 20. Além de criar várias regulamentações do sistema financeiro, o New Deal também criou os mecanismos de proteção ao emprego e ao trabalhador, como a Previdência Social, que é de 1935, o Plano Marshall de 1933. O resultado final disso tudo foi uma mudança gigantesca no papel do Estado na economia, o que a gente estava falando com a Mônica Waldvogel agora há pouquinho mesmo. O Estado americano ficou muito maior depois do FDR, né, do presidente Franklin Roosevelt. Foi quando os americanos, que defendem tanto o liberalismo econômico, entenderam que os trabalhadores são o pilar. Quando eles chegam ao fundo do poço, eles precisam de ajuda. Por quê? Porque eles são o motor da economia. Sem emprego não tem consumo, sem consumo, que é o responsável por 2/3 da economia americana, claro que a economia sofre. Agora vamos para o Plano Marshall rapidinho. Foi instituído em 1948. Agora você chegando lá na história, e tinha o objetivo de reconstruir a infraestrutura da Europa, que tinha sido devastada depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante 4 anos, os Estados Unidos gastaram 15 bilhões de dólares, que na época correspondia a 5% do PIB americano. Além de reconstruir pontes, ferrovia, porto, rodovia, que você imaginar, formou também uma aliança econômica muito importante entre Estados Unidos e Europa Ocidental, com o objetivo também de barrar o avanço do comunismo que tomava conta lá do leste europeu. Dá para dizer, na verdade, que o Plano Marshall teve lados muito positivos para a Europa, para o comércio entre a Europa e os Estados Unidos, mas também acabou sendo um pouco o pai da Guerra Fria, porque consolidou essa aliança entre esse país e esse grupo, que acabou virando o maior bloco econômico do mundo. Não é à toa que a OTAN, por exemplo... Mudei meus procedimentos de segurança, hein? Agora é luva cirúrgica, hein? Beleza? Claro que deu sim. Obrigado, Sandra, por nos ajudar a entender. Saio, chego em casa e cinero ela. Coronavírus vai pro fogo. Os brasileiros identificaram o genoma do novo coronavírus aqui no Brasil. Essa análise genética confirma a circulação do vírus na questão da contaminação comunitária e afirma que o que está circulando no Brasil é diferente do que foi encontrado em outras regiões do mundo. Isso reforça a necessidade do isolamento e da testagem. Pauta para o repórter Matheus Marques, que fala com a gente ao vivo do Rio. Oi, Matheus, boa noite. Como é que foi feita essa identificação? Oi, Marcelo, muito boa noite para você, boa noite aos colegas aí do Em Pauta. Essa identificação está sendo feita pelo Laboratório Nacional de Computação em parceria com as universidades federais do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. Eles pegaram o material genético aí do vírus de pacientes que foram infectados em diferentes regiões do país. Tem pacientes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás e também do Rio Grande do Sul. Com essas 19 amostras aí que foram feitas dos genomas, mais 2 que já tinham sido identificadas logo no começo, aí, quando a gente começou a falar sobre o coronavírus, eles estão conseguindo fazer comparações com outros 1.100 genomas que já tinham sido sequenciados aí em todo o mundo. Com isso, eles conseguem fazer os diferenciais, né? O que o nosso aqui tem de diferente do de outras partes do mundo. Como você comentou aí, né? Um dos diferenciais é que ele já está sendo transmitido de brasileiro para brasileiro. Isso quer dizer que é dentro do território nacional. Com isso, é muito importante que as pessoas fiquem isoladas e não saiam de casa e sigam essa recomendação. Outra coisa bem importante é que, como todo esse estudo, é possível já conseguir identificar maneiras de driblar o novo coronavírus, né? Buscar medidas aí como vacinas, como medicações que no futuro podem ajudar na cura aí, né? Para barrar o novo coronavírus. Esse estudo ele vai seguir fazendo, ele é feito também em parceria com laboratórios, né? Os laboratórios que encaminham essas amostras dos pacientes que foram infectados. Hoje, mais cedo, eu conversei com a Ana Tereza Vasconcelos, que é pesquisadora do Laboratório Nacional de Computação. Ela explica para a gente agora um pouco melhor toda a situação, todo esse estudo que está sendo feito para combater o coronavírus aqui no Brasil e que pode trazer aí resultados que, segundo ela, podem vir a médio prazo. Vamos escutar junto a entrevista, ela conversando com a gente. Dá uma olhada.
A ideia é montar uma grande base de dados para que esses dados possam ser utilizados rapidamente por toda a comunidade. É importante para saber, para estudos epidemiológicos, para a gente entender como é que esses vírus estão entrando no Brasil. Como resultado preliminar dessas pesquisas, nós já sabemos que tivemos múltiplas entradas, o que era esperado, de vírus vindo. Só que nós caracterizamos, nessas 19 sequências que foram feitas nesse final de semana, que esses vírus vieram principalmente da Europa, com poucas entradas vindas da China, da Ásia. E o que é muito interessante é que a gente vê que essa transmissão, que era local, ou seja, vindo de fora, agora já se transformou numa transmissão comunitária. É um vírus que está circulando no Brasil, que está sendo transmitido no Brasil e que é diferente dos vírus que foram sequenciados em outras regiões do mundo. O isolamento social é importante e que também é necessário fazer testes, ampliar os testes que estão sendo feitos para que a gente possa fazer uma melhor caracterização de como é que está a dispersão, o espalhamento desse vírus no território brasileiro. André, nossos pesquisadores, cientistas, que andaram ali meio esquecidos nos últimos tempos, também estão debruçados nesse trabalho, estão sendo incansáveis. Não que uma pesquisadora dizer, no domingo a gente sequenciou 19 vírus. Olha,